Então, olá Paulo Borges, bem-vindo aqui ao canal Mindset Positivo. Obrigado pela tua presença, de certo que vais acrescentar valor a mim como pessoa e também ao Mindset Positivo e à sua audiência, portanto, muito obrigado por estares aqui hoje. Obrigado pelo convite. Ora, essa. Então, alguns destaques sobre Paulo Borges. Paulo Borges é um filósofo, escritor e professor conhecido pelo seu trabalho nas áreas da filosofia, espiritualidade, meditação e ativismo ético. Ele tem uma forte ligação ao budismo e ao pensamento oriental, promovendo a expansão da consciência, o autoconhecimento e uma vida mais alinhada com valores éticos e espirituais. Paulo Borges é professor das disciplinas de filosofias da Ásia, filosofia da religião, filosofia e meditação, filosofia em Portugal, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É também professor de meditação e medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Coordena o seminário permanente Vita Contemplativa, Práticas Contemplativas e Cultura Contemporânea no Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa. Segue desde 83 a via budista tibetana, interessando-se pela essência de todas as tradições espirituais. É cofundador do Santuário de Huachen e do projeto Visão Pura. Foi cofundador e presidente da União Budista Portuguesa e ex-presidente da Associação Agostinho da Silva. É autor de 69 livros de filosofia, aforismos, ficção, poesia e teatro, publicados em Portugal, Espanha, Reino Unido e Brasil. Paulo Borges é sportinguista. Esta já foi a brincar porque eu vi o teu podcast com o Raminhos e vocês falaram lá disto. Ora então, Paulo, mais uma vez bem-vindo aqui ao Mindset Positivo. Obrigado. Olha, Paulo, tu promoves a meditação como uma ferramenta para o despertar, para a evolução interior, e digamos que, digo eu, tens uma visão holística da realidade e propões que a humanidade precisa de uma mudança de consciência para viver em maior harmonia, claro, consigo mesma, com os outros seres, com o planeta. És então um profundo estudioso do budismo, da meditação. Vi também que és influenciado por vários mestres de diversas tradições espirituais. Então, a primeira pergunta, assim como pontapé de saída, que é uma pergunta que devem fazer muitas vezes, então, o que é meditar? Bom, meditar, a resposta mais simples é estar consciente. Estar consciente do que se passa em nós e à nossa volta a cada momento. Estar simplesmente consciente, silenciosamente consciente, sem acrescentar juízos, comentários, gosto, não gosto, simplesmente deixar que a experiência sensorial, emocional, mental flua no espaço aberto da consciência. Simplesmente isso. Não é? Tão simples quanto isso. Meditar não é deixar de pensar, meditar não é eh, transformar pensamentos negativos em pensamentos positivos. Isso acontece, pode acontecer naturalmente, mas meditar é simplesmente abrir-nos à experiência presente e estarmos presentes na nossa vida, aqui e agora. Muito obrigado. Olha, então eu considero que hum, a busca pela verdade, pelo autoconhecimento, acaba por ser um dos pilares, talvez, da filosofia, da espiritualidade. Então ia-te perguntar se na tua jornada tiveste algum momento mais transformador em que sentiste que a visão do mundo, de ti mesmo, se expandiu assim de uma forma irreversível. Se tens algum marco do antes, do depois, alguma coisa que te tenha assim marcado mais na tua vida. Sim, eu lembro-me perfeitamente que quando terminei o meu curso de Filosofia, a minha licenciatura, em 1982, pronto, o que me tinha levado a um curso de Filosofia era a busca do sentido da vida. E obviamente tive muitos bons e excelentes professores e li muitos livros interessantes, mas na verdade o conhecimento com que saí do curso de Filosofia era muito limitado, era intelectual, não é? E senti que todo aquele conhecimento não me estava a transformar interiormente e que exteriormente a minha vida corria mais ou menos bem, mas que interiormente a minha mente era muito negativa, reativa, agitada, instável, não é? E senti mesmo uma profunda necessidade de parar para olhar para dentro de mim e conhecer-me mais a fundo, não é? E Uhum. foi nesse momento que subitamente, enfim, descobri o yoga, comecei a praticar yoga regularmente, todos os dias, depois o yoga levou-me à meditação, e a meditação levou-me a encontrar a visão budista do mundo, bem como as várias visões espirituais, as tradições espirituais da humanidade, e sinto que de facto isso foi um momento de uma reviravolta completa na minha mente e na minha vida. Não é? Eu até então eu
pensava que o problema estava fora de mim, estava no mundo, na sociedade, nos outros, por isso era uma pessoa extremamente revoltada contra tudo e contra todos, não é? Passei por uma fase mesmo nihilista, enfim, não via sentido nenhum em nada na vida, estava contra tudo, contra todos, contra mim próprio, não é? E de repente vi que isso tudo era produto de uma mente demasiado agitada, não é? E que começando a parar, a sentar, a respirar com a consciência da respiração, que a mente começou a apaziguar-se e que de repente surgiu naturalmente uma outra visão do mundo, em que eu não estou separado do mundo, eu não estou separado dos outros e há uma realidade una que nos envolve a todos, não é? E que é mais interessante viver a vida na consciência disso, não é? Porque se nós tivermos consciência desta unidade fundamental que nos liga a todos, não é? Nós vivemos de uma forma mais ética, com mais respeito por nós, pelos outros, pelo mundo, não é? E naturalmente o amor, a compaixão começam a surgir de uma forma mais natural, não é? E de facto foi ali entre os 21 e os 22 anos que se deu essa grande metamorfose na minha vida. Muito bem. E então, desde que começaste essa prática meditativa, espiritual, que começaste a aceder a essa consciência infinita, não é? À natureza primordial, a conectar-te mais a ti e talvez também, por consequência, ao todo. E quando te começaste a dar, em geral, de uma maneira mais consciente, conta dos teus próprios programas inconscientes, quais eles eram, de onde é que eles vinham, sendo que muitos, claro, vêm dos nossos sistemas culturais e sociais. Começou Uhum. nessa fase a ser mais difícil navegar neste sistema moderno ocidental em que vivemos, em que estamos normalmente encaixados maioritariamente a correr um conjunto de hábitos, de rotinas inconscientes e muitas vezes contraproducentes. Ou seja, o que eu quero perguntar então é: após tantos anos a caminhares para dentro e de aproximação à tua essência, ficou mais fácil ou mais difícil de estar integrado no mundo? Se bem que de certa maneira já respondeste a isto. Bem, agradeço a questão, que de facto é muito interessante e importante, não é? Eu creio que ao longo destes mais de 40 anos de prática da meditação e da via do Buda, houve vários momentos, há vários momentos em que, ora parece mais fácil, ora mais difícil viver, digamos, no mundo em que vivemos, não é? Eu lembro-me perfeitamente que logo no início, quando descobri a meditação e as sabedorias tradicionais e espirituais da humanidade, não só o budismo, tive uma espécie de experiência de esclarecimento, de iluminação, qualquer coisa assim, não é? E de repente parecia que aquele mundo que eu via tão difícil, tão conflituoso, era um mundo muito mais harmonioso. E mesmo este mundo onde nós vivemos, este mundo agitado, senti que havia uma essência nas pessoas, embora as pessoas possam não estar conscientes disso, não é? Que está sempre presente, mesmo que as pessoas não tenham consciência disso, mesmo que haja todo tipo de conflitos e disputas e negatividade aparente, não é? Mas depois isso tem altos e baixos, não é? Porque há momentos em que nós vemos mais a harmonia subjacente a tudo, há momentos em que nós também, enfim, temos os nossos processos mais difíceis, em que vemos que muita coisa que está em nós, que nos condiciona a nível subconsciente e que nós pensávamos até já ter superado, na verdade ainda vem ao de cima, e quando isso vem ao de cima, de novo, a visão do mundo fica como que turva e começamos, em vez de ver essa harmonia, essa luz em todo lado, começamos a ver também sombras, que no fundo são a projeção, é a projeção das nossas próprias sombras interiores, não é? Portanto, eu diria que isto não é um processo linear, não é? Tem sido um processo em que, ora, é mais fácil lidar com o mundo em que vivemos, ora, não é tão fácil, em que às vezes sinto que é mais fácil viver uma vida exterior a partir dos meus princípios interiores e da minha prática espiritual, outras vezes é mais desafiante, não é? Mas creio que tudo isto é aprendizagem, faz parte do caminho, faz parte deste caminho em que está alguém que está numa busca espiritual, não é? Por vezes é mais desafiante, por vezes a vida no mundo exterior é até um suporte e um estímulo para o avanço espiritual, Uhum. outras vezes parece ser um obstáculo, enfim, há altos e baixos, digamos. Há avanço e recuos, como em todos os. Exatamente. É como as ondas no oceano, como tu também bem dizes. É, Eu há uns tempos fiz um pequenino post no Instagram que dizia que a sociedade seduz-nos para uma desconexão de nós mesmos e até a recompensa, porque tudo hoje em dia está desenhado para nos distrair. E então eu defendo que será necessário também uma mente vigilante, estar de guarda aos portões da consciência, praticar o silêncio, a meditação hum, e
Com certeza que não conseguimos ter um mindset honesto, autêntico, alinhado com a nossa essência, se não praticarmos isso. E agora só alongando-me um bocadinho, para também a seguir me dares a tua visão, porque as pessoas, penso que no geral, vivem a vida na fuga do silêncio. Vêm de um Uhum, convívio com amigos, chegam a casa, pegam no telemóvel, ligam a Netflix, ou seja, não conseguem estar consigo mesmas. As pessoas, no geral, talvez tenham um medo horrível de se encontrarem a si mesmas. E então estão 24 sobre 24 a trilhar rotas de fuga. Eh, uhum, e considero que cada vez é mais importante identificar, julgo eu, esse inimigo interno da consciência humana, para que não sejamos também escravizados pelos nossos instintos de sobrevivência e de perpetuação da espécie. E claro que as pessoas fazem isto a um nível inconsciente, porque nunca iniciaram os processos do dito despertar. E assim, passam anos em que as rotinas, os hábitos, as conversas, nada muda. Então uhum, as pessoas são as mesmas toda uma vida, mas apenas vão envelhecendo. E uhum, no fim do comportamento de toda uma vida dessas pessoas, eu digo às vezes a brincar que o comportamento de toda uma vida dessas pessoas foi igual ao de uma ameba, que é aquele serzinho que se vê no microscópio unicelular. E o que é que faz uma ameba toda a sua vida? Sobrevive e procria. E o que é que fazem muitas pessoas no geral? Sobrevivem e procriam, mas com mais conforto, mais entretenimento, mais distrações. Ou sim, seja, Paulo, diz-me se concordas. Talvez tenhamos aqui uma urgente transição a fazer entre dois mundos. Entre o mundo que é a pessoa animal com mente, que usa a mente para perseguir desejos ocultos que nem ela própria entende, que usa a mente para potenciar os seus instintos de ameba, a sobrevivência, a procriação, a inércia, a preguiça, o egoísmo. E estamos aqui sempre a falar, obviamente, no plano do inconsciente. E este animal, entre aspas, talvez seja um animal perigoso por isso mesmo, pela sua inconsciência, porque não chega, talvez nunca, a atingir o seu estadio de ser humano, assim drasticamente falando. Porque ser humano significa, digo eu, ir além dos instintos de sobrevivência e de procriação. Portanto, será necessário e urgente levar os indivíduos a trabalhar em si, a nutrirem e a evoluírem estes aspectos do ser, das virtudes, do caráter, dos valores. Talvez uma pessoa seja grande quanto grande humana ela é. E uhum, não estamos aqui a lutar contra nada fora, sequer, não estamos contra ninguém, isto é apenas uma generalização, uma reflexão, porque estamos aqui a falar mesmo de processos internos, porque uhum, as pessoas acabam por se esquecer delas mesmas, caímos naquele loop do sono, da inconsciência, e é como se estivéssemos a trair o valor da nossa própria vida. Nunca passamos de chumbo ao ouro. E eu acho que isto até devia ser cultivado e estimulado nas escolas. Qual é que é a uhum, tua visão sobre tudo isto que eu estive uhum. aqui a dizer? Bem, eu estou, claro, de acordo contigo quando dizes que nós somos fortemente programados e pressionados pela sociedade e pela cultura dominante para fugirmos a nós próprios, não é? Há como que um medo instaurado de quem realmente somos. Portanto, creio que todos nós temos uma essência pura, aquilo que no budismo se chama natureza de Buda, ou noutras tradições, uma essência divina, não é? Mas nós temos dificuldade em assumir isso, em reconhecer isso, e temos medo disso. Às vezes, creio que até quando, em certos momentos de abertura, nós sentimos ou pressentimos que há algo em nós maior e mais profundo em relação àquilo que nós julgamos ser. Mas são momentos fugazes e nós facilmente nos distraímos e andamos sempre a fugir para a frente, não é? E há muito esta ideia de que nós somos todos seres fundamentalmente carentes, incompletos, que necessitam de qualquer coisa que venha de fora para nos preencher e para um dia sermos felizes quando obtivermos mais poder, mais riqueza, mais estatuto, mais fama, mais reconhecimento, mais prazer, mais isto, mais aquilo, não é? Hum, E, portanto, andamos sempre em busca no exterior, daquilo que, no fundo, creio que só podemos encontrar dentro de nós, não é? Nós, ignorando quem realmente somos, procuramos a felicidade no exterior, na dependência de coisas externas, não é? Mas é possível sempre inverter esse processo, não é? E creio que hoje o desafio é nós trazermos, como tu dizias, enfim, para a educação dos mais novos,
para as famílias, para as escolas, para qualquer que seja a situação, para o nosso trabalho, se isso for possível, não é? Uma outra mensagem, que é a mensagem de que o pleno florescimento e realização da vida humana não depende da obtenção ou da aquisição de alguma coisa exterior, mas depende fundamentalmente de reconhecermos e cultivarmos as nossas qualidades fundamentais. Eu diria que algumas dessas qualidades são, pronto, a simples capacidade de estarmos conscientes, sem juízos, Hum. sobre aquilo de que estamos conscientes, o amor, a compaixão, a conexão, a sabedoria, a paciência, portanto, as virtudes tradicionais, não é? E de que todas as tradições espirituais da humanidade nos falam, não é? Eu creio que hoje eh, há talvez uma oportunidade para nós trazermos isto, assumirmos isto numa dimensão que não é necessariamente desta ou daquela religião, ou desta ou daquela tradição antiga, não é? As tradições e as religiões dão-nos muitos ensinamentos, mas creio que hoje o grande desafio é nós sermos capazes de, independentemente de religiões ou tradições, nós sermos capazes de assumir que há um caminho a seguir para o pleno florescimento humano, para a plena realização humana. E que isso passa não tanto por fugirmos de nós, mas por aprendermos a estar mais connosco. E, portanto, passa muito por desconstruirmos esta cultura da distração, como tu bem disseste, não é? Nós trabalhamos para consumir, 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 para produzir, para consumir, num círculo vicioso, não é? Depois, quando temos algum tempo livre, alienamos-nos no telemóvel, nos jogos de vídeo, na Netflix, na televisão e por aí adiante, não é? E pronto, há que introduzir novas práticas, novos hábitos mais salutares, simplesmente de estar consigo, não é? E de descobrir toda a imensidão que há dentro de cada um de nós, toda a riqueza, todo o mistério que há dentro de cada ser humano, não é? O Sem caminho é dúvida, muito. sem dúvida. Hoje de manhã li uma frase que dizia que a maioria das pessoas morre despreparada para morrer, tal como vive despreparada para viver. Portanto, Exato. considero que estas práticas, tal como tu até saberás melhor que eu, ensinam também a viver, não é? Claro, claro, claro. São Portanto, fundamental. fundamentalmente, são práticas que nos permitem, enfim, colher todo, realizar todas as oportunidades que uma vida humana nos traz. Porque o que se verifica, infelizmente, é que, enfim, quando as pessoas procuram felicidade no exterior e como nunca a encontram, vivem muito frustradas, muito insatisfeitas, não é? Isso leva a uma situação trágica, contemporânea, que é o aumento exponencial do consumo de antidepressivos, por exemplo, de calmantes, não é? Portugal, aliás, é um dos países onde mais se consome antidepressivos, à escala Temos mundial, habitações, é europeia e verdade. mundial, não é? E também se verifica uma situação triste, é que muitas pessoas chegam ao final da vida e morrem com remorsos de não terem vivido a vida a que realmente aspiravam. Sentem que, no fundo, se dedicaram muitas coisas, trabalharam muito, mas chegam ao final da vida, ao momento da partida, da transição, frustrados, a sentir que é como se nada tivesse valido a pena, não é? Porquê? Porque nós não nos focamos no essencial, nós focamos em coisas que não nos podem satisfazer, não é? Objetos mundanos, objetivos mundanos, prazer, poder, riqueza, fama, e isso é como tentar matar a sede bebendo água salgada. Deixa-nos cada vez mais insatisfeitos e sequiosos, não é? É verdade, as pessoas acabam por chegar ao fim de vida sem se conhecerem elas próprias. E já no leito da morte, muita vez, dos maiores arrependimentos. Eu trabalhei num lar 13 anos também, na parte dos paliativos, então também ouvi desde muito novo estes relatos que também me ajudaram a abrir e a relativizar coisas na minha vida. Porque chegando ao fim da vida, uma pessoa que não se conhece, nesses momentos de introspeção de final de vida, a pessoa percebe-se que foi por caminhos que não eram os dela. É, A pessoa foi doutrinada, cumpriu o sonho do pai, cumpriu o sonho da mãe e não chegou nunca a realizar o próprio sonho. Houve-se isso, infelizmente, de uma maneira muito comum. As pessoas acabam por não saber quem realmente elas são. Pronto. é isso. E a meditação é muito forte e é muito boa em saber quem eu sou. Não é saber o que é que eu penso, é saber quem é este que pensa o que eu penso, quem É é isso. este que está a sentir isto, quem é que mora em mim. É, E daí eu ser também um fã, falando assim, da meditação. Ainda estou também a aprender muito, a desenvolver, a perceber este caminho para dentro, mas cada vez melhor e mais facilmente entendo a importância disto na minha vida. E então o que seria se todos, se calhar, se uma só geração aprendesse, toda esta geração
as faculdades, o que é meditar, talvez muitos males da humanidade começassem a cortar, como se as peças de dominó houvesse ali uma que não caía e havia ali correntes que não iam continuar a acontecer. Eh, Sim. olha, O Dalai olha, Lama costuma dizer, se ensinássemos meditação às nossas crianças nas escolas, desde o ensino básico, não é? é isso. O mundo mudaria radicalmente. Haveria muito menos guerras e muito menos sofrimento no mundo, sem Tenho a qualquer. certeza que sim. Tenho a Aliás, e há estudos científicos que, bem, mesmo que não houvesse estudos, mas já os há, em que as áreas cerebrais estimuladas, por exemplo, o córtex pré-frontal, dorsolateral, ventromedial, zonas responsáveis pela gentileza, pela empatia, pela compaixão, pela auto-percepção, a autoanálise, essas áreas ficam muito mais desenvolvidas, muito mais ativas. Logo, Uhum. nós automaticamente, mesmo neurologicamente, mais facilmente seremos melhores humanos, não é? Com a prática da meditação. Isto está mais que comprovado. É uma área que está muito ativa quando estamos muito estressados e ansiosos, que é a amígdala, que fica muito Exatamente. pacificada. A própria matéria cinzenta nessa zona fica menos densa, portanto o cérebro até não só funciona de modo diferente, mas altera-se o próprio volume e a estrutura do cérebro. Não é? Portanto, há grandes consequências da prática meditativa, mesmo quando praticamos não muito tempo por dia, mas regularmente, isso traduz-se numa alteração muito substancial do funcionamento e da própria estrutura cerebral. Não é? Com impacto através do nervo vago em todos os nossos órgãos, no coração, no sistema imunitário, fica muito mais forte quando praticamos regularmente. O, o envelhecimento reduz, porque há uma parte das células que são os telómeros, quando praticamos regularmente, o encurtamento dos telómeros, responsável pelo envelhecimento, diminui de velocidade, portanto, há grandes consequências de uma prática regular de meditação. E é importante passar cada vez mais esta mensagem. Sem dúvida. Portanto, uma prática gratuita, uma prática que pode ser apenas em alguns minutos por dia e que até ver não tem contraindicações, pelo menos eu ainda não as descobri. Também não, eu também não. A única contraindicação é que podemos arriscamos a sermos menos egocêntricos, menos negativos, menos reativos. Isso é a única contraindicação. Se isso é indicação, estou a brincar, não é? Claro. Verdade, verdade. Olha, Paulo, eu percebi, andei a explorar as tuas redes, andei a pesquisar um bocadinho sobre ti. Eu percebi, que conviveste muito de perto com Agostinho da Silva. Sim. Tens algum maior insight que tenhas tido com ele que gostasses de partilhar? Bem, são tantos, não é, que é difícil a escolha. Mas, pronto, eu conheci o Agostinho da Silva quando terminei o curso de filosofia, exatamente quando descobri o yoga e a meditação, e o budismo, descobri o Agostinho da Silva. E fui um dia à casa dele, não é? Eu ia todo assim envergonhado, não é? Como é que será que ele vai reagir? Tinha-me dito, um amigo dele tinha dito, vai lá bater-lhe à porta, que ele abre-lhe a porta e fala consigo. Mas eu ia lá, pronto, um jovem de 22 anos, perante o professor Agostinho da Silva, e bati-lhe à porta e ele abre uma porta e puxa-me assim para dentro de casa e diz assim, oh, meu grande amigo, venha daí, sente-se aqui no sofá, quer dizer, trouxe-me para a casa dele como se me conhecesse desde sempre. E fiquei ali a ouvi-lo sobre mil e uma coisas, várias horas, com os gatos dele ali a pularem por cima de nós. Não é? E o que ele me transmitiu fundamentalmente, enfim, entre muitas coisas, é que eu ia também lá em busca de que ele me desse uma mensagem que me orientasse na vida, que me ajudasse a encontrar o sentido da vida. E o que ele me disse, enfim, disse muitas coisas, mas disse-me que essa mensagem não podia vir dele. Essa mensagem eu tinha que a descobrir dentro de mim. Cada um de nós traz em si a verdade, não é? E não, essa verdade, os outros podem dar-nos sugestões, mas os outros não podem revelar-nos a verdade que nós temos dentro de nós. Temos que ser nós a abrir-nos essa verdade e a descobrir essa verdade. Portanto, então eu sinto lá, e a maior parte das pessoas que eu conheço que frequentavam a casa do Agostinho da Silva, nós saímos lá com um sentimento de empoderamento, de capacitação. Quer dizer, nós passámos a confiar mais em nós mesmos. Não é? Não era ele, não era ninguém exterior a nós, era a verdade já cá estava, nós tínhamos apenas que nos abrir a ela para que ela se manifestasse plenamente. Portanto, isso foi dos grandes ensinamentos que ele me deu. Não é? Portanto, não ficar dependente de outra pessoa, mas investir na descoberta da verdade que está no mais íntimo de nós. Não é? E depois muitas outras coisas, claro, enfim, essa ideia de que todos somos estrelas de ímpar brilho, como ele escreveu, não é?
a vida, a educação, às vezes a educação familiar, social, profissional, etc., obscurece um bocadinho essa luz que todos temos, não é? Mas a estrela está cá sempre dentro, não é? A estrela brilha sempre. Nós é que às vezes podemos ficar um pouco mais distraídos ou desconectados dela ou esquecidos dela, mas ela está cá sempre. Não é? E se nós pararmos e escutarmos a voz da consciência, não é? Vamos começar a ter acesso a esse brilho, a essa verdade que está cá dentro. Não é? E o Agostinho da Silva sabia também, ele próprio praticava o poder da meditação e da importância da meditação nesse sentido. Não é? No fundo, não é senão nós pararmos para escutarmos o que já cá está dentro de nós. Aquela vozinha que parece uma voz minúscula, perdida no meio dos ruídos do mundo, não é? Mas se nós prestarmos atenção, de repente vemos que aquela voz é que interessa ouvir. Não é? Não é a publicidade exterior, não são as mensagens dos políticos, nem dos Verdade. publicitários, nem dos cartazes, nem disto, nem daquilo, não é? Mas é a mensagem, a voz da consciência que está no mais íntimo de nós. Isso é que é o mais importante, escutar. E ela é o nosso guia interior. Ele às vezes dizia que isso era o nosso Espírito Santo interior, portanto, era a centelha do Espírito Santo em nós. Uhum. Porque ele dava muita importância ao culto popular do Espírito Santo, na tradição portuguesa, não é? E o Espírito Santo era um nome que ele dava a essa centelha luminosa que todos nós somos. Não é? Mais do que ter, é o que nós somos. Não é? E é isso que nós começamos a descobrir também na meditação, nas práticas contemplativas. Não é? É que há aqui uma consciência que é pura, não é? É uma consciência que não tem princípio nem fim, não tem limites, é um espaço imenso, não é? Infinito. É infinita, portanto, e que Verdade. isso está infinitamente para além de tudo o que nós somos capazes de pensar, imaginar e dizer a respeito de nós mesmos. Não é? Portanto, é no silêncio que nós descobrimos essa presença misteriosa e luminosa que nós somos todos. Não é? Exatamente. Olha, insights muito inspiradores. Obrigado. E lembretes para quem já sabe isto, relembrar e relembrar, porque é mesmo isso. Muito bom. Eu percebi também que tens algum ou muito interesse e afinidade a Fernando Pessoa. O que é que encontras na sua obra e na sua visão do mundo que mais ressoa contigo? Hum. Várias coisas. Por exemplo, essa descoberta também de que aquilo que nós chamamos o eu é apenas uma possibilidade entre muitas outras possibilidades. Não é? No fundo, o que a pessoa descobriu é que nós somos múltiplos, temos múltiplas personas, não é? E, na verdade, para além dessas múltiplas personas, ou no fundo, sem fundo dessas personas, do que ele chamou o drama engento, os heterónimos, Hum. temos qualquer coisa que não tem definição possível. Portanto, e nesse sentido, às vezes diz, no fundo, descobri, não sou ninguém, ninguém, absolutamente ninguém. Mas este ninguém não é o nada do niilismo, é Exato, uma exato. espécie de. É um nada que, por isso mesmo, pode ser tudo. Não é? O Agostinho da Silva também, inspirado no Pessoa, dizia: é o nada que é tudo. Não é? E, portanto, nós temos qualquer coisa em nós que é como um nada, no sentido em que não tem definição possível, mas por isso mesmo pode manifestar-se de múltiplas formas. E é aí também que radica a nossa criatividade. Não é? Uhum. Podemos assumir uma persona, enfim, na família, nas relações familiares, uma persona no trabalho, uma persona com os amigos, uma persona noutra situação qualquer da nossa vida, mas nada disso nos esgota, nada disso nos define em absoluto. Nós somos sempre mais do que isso. Não é? E creio que o Pessoa fez essa grande descoberta. Não é? Depois, enfim, o Pessoa também, enfim, e já também o próprio Agostinho Silva, em relação ao potencial da cultura portuguesa, não é? Portanto, eles achavam que nós, portugueses, temos esta vocação da universalidade, também é uma coisa que me interessa bastante, não é? Temos esta vocação para aprendermos com todos os povos, todas as tradições, todas as culturas, não é? E eventualmente fazermos uma síntese do que há de melhor em cada cultura. Aquilo a que Agostinho da Silva e depois Fernando Pessoa chamaram o Quinto Império, não é? Portanto, e que no fundo para eles era um novo estado de consciência, em que nós poderíamos absorver o melhor que há da cultura antiga, da cultura cristã, do espírito cosmopolita europeu, mas também as sabedorias orientais, africanas, enfim, de todos os quadrantes do planeta, e poderíamos fundir isso numa nova cultura espiritual, portanto, aberta a todos, capaz de aprender com todos e contribuir assim também para uma nova era da humanidade, não é? Onde as pessoas não estejam tão agarradas às suas aparentes identidades nacionais, culturais e sejam capazes de ter um espírito mais aberto, mais Uhum. universal. Não é? Portanto, isto também é uma ideia que eu acho muito interessante, que está muito presente no Fernando Pessoa e depois em continuadores como o próprio Agostinho da Silva.
Eu li precisamente também, penso que foi no teu site, que dizias que ao descobrires a via do Buda, reconheceste a profundidade da cultura portuguesa. Por acaso, Sim, lembro-me de ter visto isso lá escrito e acabaste de explicar também, não é? sim, é isso. Eu vi também no teu site que acompanhas grupos em peregrinações à Índia, a Nepal, Butão, facilitas introduções à meditação e à filosofia budistas. Quando é que é agora a próxima peregrinação que vais organizar? Já há data? Já a data próxima é, se não estou em erro, de 7 de outubro a 20 de outubro, e portanto é uma peregrinação aos lugares sagrados ligados ao Buda Gautama, o fundador histórico do budismo. Portanto, será na Índia e no Nepal, portanto vamos visitar o lugar onde o Buda nasceu, portanto, que agora pertence ao Nepal, é Lumbini. Depois vamos estar no sítio onde ele atingiu a iluminação, portanto, Bodh Gaya. Vamos estar onde ele deu o primeiro ensinamento, Sarnath, onde deu outros ensinamentos muito, muito importantes, como o Pico dos Abutres, e vamos finalmente estar também em Kushinagar, que é onde o Buda entrou em Parinirvana, portanto, onde transitou. E vamos, é um mergulho na Índia profunda, na filosofia e na meditação budistas, portanto, é uma viagem organizada por uma empresa especializada em viagens espirituais a estes países do Oriente que tu referiste, não é? Que é a Macro Viagens, portanto, e eu e a Daniela, que é a minha mulher, seremos os líderes desta viagem, que neste momento, aliás, o grupo já só há umas 4 ou 5 vagas, portanto, o máximo são 18 pessoas e já temos 12 ou 13 Está pessoas. quase o grupo composto. Há quase o grupo composto, é verdade. Muito bom sinal, muito bom sinal. Olha, Paulo, da tua experiência e conhecimento então nestas diferentes tradições religiosas, espirituais, filosóficas, tu conseguiste tirar o ponto em comum de todas elas, independentemente do vocabulário que usem, mesmo que separadas geograficamente, temporalmente? Achas que convergem todas para um mesmo propósito? Eu creio que podemos encontrar grandes convergências entre as várias tradições espirituais da humanidade, não é? É claro que as linguagens são diferentes, os simbolismos são diferentes, as práticas aparentemente são diferentes, mas eu creio que todas, no fundo, visam despertar-nos para uma consciência que está para além do pensamento e da própria linguagem, não é? Todas falam de uma consciência mais pura ou uma consciência pura que descobrimos no silêncio meditativo e contemplativo, não é? E todas falam da importância de cultivarmos valores como o amor, a compaixão, a solidariedade, o respeito por todas as formas de vida. Portanto, eu diria que em termos de prática espiritual, em termos éticos, não é? Há grandes convergências, não é? Eh, não quer dizer que não haja também diferenças, pelo menos, e creio que é de respeitar as diferenças, não é? Porque no fundo, é como se os vários caminhos espirituais fossem manifestações de uma mesma sabedoria, esta é a minha perspectiva, não é? Também com uma dimensão terapêutica, e como nós sabemos, não é? As necessidades dos seres humanos são diferentes. Portanto, e um mesmo médico não vai prescrever o mesmo tipo de tratamento a pacientes com problemas de saúde diferentes. Portanto, então é importante que haja esta diversidade, porque no fundo as tradições espirituais correspondem adaptam-se à diversidade de tipos humanos, de predisposições, de mentalidades e também de necessidades humanas. Não é? Por isso, há naturalmente uma diversidade. Mas essa diversidade, creio que está orientada para um mesmo propósito, em última instância. Não é? Eu muitas vezes vejo isto usando uma imagem que é uma metáfora. Não é? Portanto, os caminhos espirituais são como diferentes seres humanos que estão todos na base de uma montanha, né? E quando estão na base parece que estão muito distantes uns dos outros, sobretudo se a montanha for grande. Não é? Os que estão na base às vezes até não veem os que estão do outro lado, não é? Mas depois, se começarem a subir a montanha, começam a aproximar-se, não é? E começam a ver-se uns aos outros e a ver que se calhar estão a fazer um caminho convergente. E Uhum. se chegarem lá ao cimo, encontram-se todos, não é? E abraçam-se e fazem uma festa porque descobriram que afinal na base parecia que estavam todos separados, até em caminhos opostos, e depois lá em cima veem que afinal os caminhos eram convergentes, não é? Portanto, eu gosto desta imagem, é uma imagem que acho que pode ser Boa inspiradora. metáfora, É uma boa metáfora que metáfora, sem dúvida. pode nos ajudar. Então, será que tu consideras que uma única e uma mesma consciência suprema pode estar ou está a ser manifestada em infindáveis entidades individuais, em diversos receptáculos mentais? Será este o teu entendimento do todo desta consciência? Sim, creio que sim. No fundo, creio que há uma consciência primordial, não é?
que se manifesta diferenciadamente nos vários fluxos de consciência, de vida, de energia que é cada um, somos cada um de nós, e que são os diversos seres, não é? E creio que essa mesma consciência é uma fonte de sabedoria, de amor, de compaixão infinitos, não é? E que está na raiz de todas as grandes tradições espirituais da humanidade. Portanto, é ela que se manifesta em todos os seres, em todos os fenómenos do universo, não é? Não só deste planeta, mas em todo o universo. E é também ela que se manifesta naquilo que há de puro e de são em todas as grandes tradições, em todas as grandes e as pequenas tradições espirituais da humanidade, não é? Se formos a ver, a sabedoria é sempre a mesma. Agora pode assumir formas diferentes, roupas diferentes, aspectos diferentes, mas a sabedoria é a mesma. E creio que essa sabedoria vem dessa fonte infinita, que, enfim, é designada de várias formas, uns chamam de natureza de Buda, outros Deus, outros Tao, outros Brahma, outros Espírito Infinito, enfim, podemos designá-la de muitas formas, mas creio que na sua essência ela está para além de qualquer nome. Está para além de qualquer nome. É claro que há tradições que, se calhar, apresentam caminhos que vão mais rapidamente em direção a essa essência para além de qualquer nome, há outras que, se calhar, não nos conduzem tão rapidamente, enfim, há diversidades, também, como já disse, de acordo com os seres humanos, as nossas necessidades diferenciadas, mas confio que, no fundo, na essência de tudo está alguma coisa que é comum e que nos irmana e unifica a todos. É verdade, é uma questão que eu tenho também sentido de uma maneira muito diferente os últimos 2 anos para cá. E eu dizia até num vídeo meu que pus também no YouTube que será que é o cérebro que cria a inteligência ou será que é a inteligência que cria o cérebro para trabalhar para nós e através de nós, não é? Isto Pois. dá-nos logo um senso muito diferente de coletivo, de pertença, um senso universal, de consciência universal muito, muito diferente. Um, e Há tu, quem pense, não é, que o cérebro funciona às vezes como uma válvula redutora das possibilidades infinitas da consciência. Portanto, o cérebro, sobretudo as funções linguísticas do cérebro, levam-nos facilmente a não ver a relação que há entre todas as coisas e a encaixotar, digamos assim, os fenómenos e os seres em caixas aparentemente separadas, não é? Porque isso são as funções linguísticas do cérebro, não é? Mas nós temos uma inteligência mais fundamental, intuitiva, aquilo que algumas tradições dizem que não vem da cabeça, mas vem do coração, não é? Que nos permite captar essa unidade para além da diversidade linguística da nossa percepção, para além da diversidade da nossa percepção condicionada pela linguagem, não é? E isso é uma questão muito importante também. Uhum. E tem também havido estudos muito interessantes nesses campos, dos campos eletromagnéticos do coração, de como é que Sim, o meu afeta o teu, até sim, na distância a que estamos, se for preciso. sim, Supostamente não há distância, não há tempo nestas questões. E tem havido estudos também muito, muito, muito interessantes nesta área. Hum, o que é que para ti pode significar, então, após falarmos de tudo isto, viver um despertar espiritual? bem, despertar espiritual eu vejo como sairmos do sono em que estamos. Não é? Não é por acaso que em muitas tradições se fala de despertar. Não é? Quando falar de despertar se implica assumir que nós estamos neste momento a dormir. Nós estamos acordados, mas não estamos despertos. Não é? Estar desperto não é a mesma coisa que estar acordado. Não é? Todos os dias acordamos de manhã, mas isso não quer dizer que vejamos a realidade como ela é e que vivamos em função disso. Não é? Nós acordamos de manhã e continuamos a sonhar, porque continuamos presos aos nossos padrões inconscientes, continuamos dominados pela nossa aversão, pela nossa ganância, pelo apego, pelo ciúme, pela inveja, pelo orgulho, etc, etc. Não é? E muitas vezes não temos consciência disso. Não é? E não temos consciência como isso prejudica a nossa vida e prejudica a vida dos outros à nossa volta. Portanto, nesse sentido, estamos acordados, mas não estamos despertos. Eu diria que o despertar espiritual é um processo, às vezes pode ser mais súbito, outras vezes pode ser gradual, não é? É um processo pelo qual nós começamos, primeiro que tudo, a tomar consciência de como aquilo que nós julgamos ser verdade, evidente, etc., pode não ser mais do que uma crença enraizada, um hábito de percepção que nós não questionamos ainda, não é? Então o despertar acontece quando nós começamos a tomar consciência de que estamos a dormir e estamos a sonhar, não é? Não só quando estamos realmente a dormir, mas também quando julgamos estar acordados, não é? Continuamos a olhar para o mundo através dos véus de uma consciência muito condicionada. Não é? Quando começamos a tomar consciência disso, não é? Quando começamos a tomar consciência de que
tudo o que nós procuramos na vida e tudo o que fazemos para estar bem, ser felizes e livres de sofrimento, na verdade, não está a resultar. Não é? E muitas vezes o modo como procuramos a felicidade aumenta ainda mais o sofrimento e a insatisfação em que vivemos. Não é? Quando começamos a tomar consciência disto, isto é um momento de despertar. Isto faz parte do processo de despertar. Foi o que eu comecei a ver a partir dos 21, 22 anos, não é? Que todo aquele meu modo de viver, aquela busca ansiosa de felicidade no exterior, na verdade estava a tornar-me infeliz e estava-me a tornar uma pessoa amarga e em conflito constante consigo e com os outros e com o mundo. Não é? Portanto, quando começamos a tomar consciência disto, então começamos a despertar. Não é? E depois, à medida que nós vamos parando e vendo que não somos aquilo que estamos habituados a pensar que somos, também não somos aquilo que estamos habituados a ouvir dizer pelos outros que somos, não é? Somos algo muito, muito, infinitamente maior do que isso também faz parte do despertar. Quando começamos a ver que podemos ter uma relação com os outros e com o mundo que não seja pautada apenas, não seja pautada pelo egocentrismo, pela ganância, pela avidez, Pelos quando vemos condicionalismos, não é? condicionalismos de todo o tipo, não é? Quando vemos que podemos cultivar para nosso proveito e para proveito de todos mais amor, mais compaixão, bom, isso é também o despertar. Portanto, o despertar é um processo. Não é? Às vezes há pessoas que têm experiências de despertar súbito e irreversível às vezes, isso acontece, não é? Tem acontecido na história da humanidade, mas o que é mais frequente é o despertar ser um processo gradual, não é? Ser um caminho. Vamos despertando, não é? E é um caminho em que, enfim, o horizonte é infinito, não é? Podemos sempre ir um pouco mais longe, não é? É o tal de renuncia a ti mesmo, de os processos de metamorfose, de transcendermos, não é? Quem nós somos, os nossos, quem nós pensamos que somos, as nossas crenças. Portanto, é um processo, é um caminho para a maior parte de nós, talvez. É o Muito bom. processo também de descobrir que não somos o eu separado, isolado, que nós muitas vezes julgamos ser. Não é? Que esta ideia de um eu separado, isolado dos outros, do mundo, pode ser uma mera ficção da consciência. Não é? Na verdade, podemos estar todos intimamente ligados. Não é? Os indivíduos podem ser apenas como pontas de um iceberg. Não é? Os icebergs à superfície, o que está acima da água parece ser diferentes, Uhum. mas abaixo do nível das águas estão todos ligados. Não é? Então, isto é mais uma metáfora só para falar da nossa conexão íntima, não é? Portanto, isso vai para além da ideia do eu ou do ego como uma entidade separada, isolada, independente. Não é? Muito interessante. Paulo, vou-te lançar uma questão final. Se tivesse a oportunidade, para além de tudo o que já disseste, de extremamente pertinente, útil e valioso, se tivesse a oportunidade de plantar aqui uma única semente de reflexão no coração de cada pessoa que nos está a ouvir, uma semente que poderia mudar vidas, qual seria essa mensagem especial que deixavas aqui? Que cada um de nós, neste preciso momento, possa parar, não é? Possa trazer a consciência para o coração, não é? E que possamos inspirar e sentir que ao inspirar nós acolhemos tudo o que há de bom na vida. Tudo o que há de bom, tudo o que há de mais puro, mais sagrado. Portanto, podemos sentir que em cada inspiração nós somos como um receptor que acolhe em si tudo que é de mais puro, mais sagrado. Se temos uma referência espiritual, bebemos diretamente dessa fonte, isso conflui para o nosso coração. Podemos deixar um momento, ficar com, sentir-nos preenchidos por esta energia, não é? Deixar que ela nos purifique, sare, regenere. E depois, na expiração, sentir que o nosso coração é como um sol de infinitos raios e que esta energia que recebemos irradia a partir de nós e enche o inteiro universo e beneficia todos os seres, incluindo as pessoas com quem nós neste momento possamos ter alguma questão a resolver. Não é? E simplesmente deixo esta proposta. Possamos fazer isto de vez em quando, ao longo do dia. Não é? Parar, inspirar, acolher, podemos visualizar luz à nossa frente ou a toda a nossa volta, sentir que essa luz impregna o nosso coração e todo o nosso ser, todas as dimensões do nosso ser. Depois ficamos algum momento impregnados desta luz, desta energia, e depois expiramos e o sol o coração é um sol de infinitos raios que expande esta luz, esta energia e enche o universo inteiro e beneficia todos os seres, sem qualquer exceção. Eu proponho que façamos isto várias vezes ao longo do dia, não é? E que vejamos o poder que esta prática tem. Para mim tem sido uma prática extremamente poderosa e transformadora. Muito obrigado, Paulo. Espetacular. Espetacular. Olha, desde já então a minha gratidão e com certeza que falaremos também em breve.
Se já agora, se as pessoas te quiserem alcançar, queres deixar algum site, alguma maneira das pessoas te alcançarem? Eu tenho o meu site pessoal, mas as minhas atividades, muitas vezes têm atividades juntamente com a minha mulher, a Daniela, estão sobretudo no site da Visão Pura. Portanto, nós temos um projeto que é a Visão Pura, basta pôr Visão Pura, aparece facilmente. Ok, Temos também um espaço que é o Santuário de Huachen, portanto, a Visão Pura sentimos-la como uma escola de sabedoria. Temos um espaço que é o Santuário de Huachen, onde fazemos retiros. Vamos ter um retiro na primavera, que está anunciado neste site da Visão Pura. E quem quiser, enfim, saber das minhas atividades, das minhas aulas regulares de meditação online, das minhas atividades por vezes presenciais, atividades também relacionadas com o meu professor principal de meditação, que é Mingyur Rinpoche, também sou professor de uma formação criada por ele, chamada Meditar em Qualquer Momento, em Qualquer Lugar. Portanto, as pessoas podem encontrar toda a informação no site da Visão Pura, bem, www.visãopura.pt, creio que é isso, mas Visão Pura vão lá ter, diretamente. muito bem, muito bem. Paulo, obrigado mais uma vez pela tua presença aqui no canal e com certeza que Obrigado, falaremos em breve, está bem? Muito obrigado e uma boa prazer, muito obrigado. continuação. Muito grato. Tudo bom, obrigado. Até já, tudo bom, até já.